Programa que esclarece, consola e orienta. Boa noite, amigos ouvintes, sintonizados na difusora. Pedindo as bênçãos de nosso Mestre Jesus e a companhia de nossos irmãos espirituais, que damos início a mais um programa Ciência de Luz, levando até os lares as pessoas que estão dispondo um pouquinho de seu tempo a nos ouvir, a pensar com a gente, que vamos levar até elas a mensagem de Jesus, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. E para levar essa mensagem da maneira mais completa, da maneira mais amorosa possível, contamos, como sempre, com a nossa companheira Sandra. Boa noite, Sandra. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos ouvintes. Boa noite, Fernando. E boa noite quem você vai anunciar que está conosco aqui, Marcelo. Boa noite, Sandra. Boa noite, ouvintes, né? E o Marcelo vai anunciar o nosso convidado, né? Convidado. Hoje ele é convidado. Hoje ele é convidado. Mas os dois falou assim para ela, ficou uma pompa agora, né? Ficou um suspense, né? Então é com muito orgulho que nós anunciamos nosso convidado da noite de hoje, nosso companheiro Arnaldo. Que solene. Boa noite, Marcelo. Que solenidade, né? Pô, eu vou te falar uma coisa. Eu me senti agora. O Fernando falou que você é um verdadeiro artista, né? No termo da palavra. E eu sou o locutor autista. Autista? Autista, né? É como eu digo, viu, Sandra? Para quem milita no meio espírita, quando nos pergunta qual é a minha mediunidade, eu digo que a minha mediunidade é mineral. Não ouve, não fala e não escuta. É uma mediunidade fantástica. Muito bem, boa noite, Sandra, boa noite, Marcelo, boa noite, Fernando. E quero também mandar o nosso abraço, o nosso alô pro amigo Décio Naves, lá de Tocantins, que acabou de sair dos trabalhos da Federação Espírita do Tocantins e já está na nossa escuta, viu, Marcelo? Oh, que responsabilidade, hein? E também a Rosângela Felício, a nossa querida Chanri, dos estudos do Pautalk, que está em Maringá nos ouvindo. E para o nosso vizinho Evandro, ali da rua do avô da Sandra. Olha como a Sandra é chique. Rua do avô da Sandra, né? Não é isso, Sandra? O nome da o nome da rua, tá. Nosso amigo Evandro não está que lá. Não que ele fosse o dono da rua. Não, está lá na nossa escuta, passou por uma cirurgia, 2 cirurgias de coração recentemente, mas está lá firme, igual uma rocha. Esse Evandro, cara, não é fraco, não. Parabéns para você, Evandro, e um forte abraço. Vamos lá? Vamos embora. Vamos que vamos. Que bom, melhoras estão para o Evandro e para todas as pessoas que estão ouvindo nosso programa do outro lado do rádio. Também está passando por alguma dificuldade no momento agora, mas como você mesmo diz, a dificuldade vem para nos transformar em rochas mesmo, para nos fortalecer, né? É isso aí. E o tema da noite de hoje, nós vamos falar o seguinte, sobre deixai vir a mim os pequeninos. Uma passagem muito forte de Jesus, um exemplo muito forte que ele deu aos apóstolos e também deixou pra gente na posteridade. Nós vamos tentar tratar um pouquinho na noite de hoje o que é ser esse pequenino, o que é ser essa criança e como nós podemos lidar com a preparação desse espírito nessa condição infantil. Então vamos primeiramente à passagem. Primeiro, ela consta em vários evangelhos. Nós vimos que em Lucas, Marcos, Mateus, então vários evangelistas citaram esse acontecimento para ver a importância de se atentar a ele. Então diz-nos o seguinte, eu tirei de Marcos. Marcos, no seu capítulo 10, versículos de 13 a 16, nos conta o seguinte. Então, lhes apresentaram uns meninos, para que ele os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal, e lhes disse, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que vos se lhes assemelham. Em verdade eu vos digo, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os, pondo-lhes as mãos sobre eles, os abençoava. Então essa é a nossa passagem que nós vamos tentar trabalhar em cima dela na noite de hoje. Como o Arnaldo bem colocou ali fora, vamos tentar primeiro, antes de abrir mais
em outras correlações com o nosso dia a dia, vamos nos fixar primeiro na passagem. Vamos tirar os apontamentos importantes, as coisas peculiares que a mensagem nos traz. Porque se eu não me engano, acho que é o Raul, se eu não me engano, que fala que, na verdade, a gente estudasse o resto da vida o Evangelho, sempre tem coisa para tirar dele ainda. Porque cada palavra, cada frase tem um sentido muito maior que a gente imagina, né? Então é preciso a gente aprender a tirar um pouco da essência. Às vezes a gente fica só no superficial e esquece de pegar o essencial que está por trás das letras. É que, na verdade, Marcelo, quando a gente ouve esta passagem, seja numa casa espírita, né? Ou também hoje na internet tem muito, as pessoas se prendem mais à questão da semelhança, né? Que todos têm que ter com a brandura, né? A candice, a meiguice da criança para poder adentrar ao reino do céu, né? E entrar é diferente de adentrar, porque as pessoas quando entram automaticamente sai logo em seguida. Agora, quando adentram, é questão de querer estar lá, não é isso? E aí eu pergunto, quem trouxe as crianças? Isso, muito bem lembrado. Fica fácil a gente ver aí que foram adultos, né? Mas o interessante é que a gente observa que qual a atitude dos adultos, né, Sandra? Qual era a intenção desses adultos? Porque o que a gente pode observar é que os adultos, quando levam as crianças, né? Vamos colocar Jesus agora como se os pais estivessem levando as crianças para terem contato com a religião em si, né? Eles já querem levar e que as crianças sejam abençoadas, né? Como num passe de mágica. Então a intenção dos adultos, naquele instante, nós vemos nessa situação. Vou levar o meu filho para que ele seja abençoado pelo Messias prometido, né? E nessa situação, nessa intenção, qual é a proposta que nós deveríamos ter? O que você acha, Marcelo? É essa de levar para ser abençoado como num passe de mágica, ou é algo mais profundo? Tá. Primeiramente, nós não podemos criar de uma ideia uma regra. Com certeza as pessoas que levaram até Jesus também, muitas queriam apenas a bênção, que eles abençoassem. Mas tenho certeza que muitas, entre elas também, começaram a entender um pouquinho da mensagem de Jesus. Então, para você chegar a levar uma pessoa, por exemplo, vamos comprar um exemplo do dia a dia nosso, que é muito comum ainda, que é na cidade pequena como a nossa. A história de levar para benzer. Por exemplo, você só leva uma pessoa para benzer se você confia na pessoa. Se você já estudou um pouquinho a vida da pessoa, se você entendeu um pouquinho da pessoa. Eu vou te contrariar. Pode seguir que eu vou te contrariar. Então, acho que, claro, tinha aqueles que levaram as crianças para Jesus apenas para bênção, como uma coisa formal. Mas tenho certeza que entre eles tinha alguns que começaram a entender. Falou, esse rapaz fala uma coisa diferente. Vou levar. Estou sentindo que tem algo diferente nele, que está me tocando. Como está me tocando, eu quero levar quem eu gosto para sentir essa energia também. Por isso que eu levo meu filho. Porque, na verdade, o filho, ele, talvez entre os judeus não tinha preparo nenhum. Tanto que você pode ver que a maioria das estudos, coisas dos judeus, naquela época, claro, eram muito direcionados aos mais velhos. Né? Poucos começavam desde a infância mesmo. É que, na verdade, Marcelo, eu vejo... Ô, Sandra, fala também, tá? Senão, daqui a pouco você vai deitar na almofadinha aí... já que eu falo. Dormir, já que eu falo. Na verdade, Marcelo, eu vejo assim, vamos analisar. Naquele instante em que os pais levaram as crianças, Jesus aproveitou toda aquela situação para passar uma mensagem, um ensinamento. Vamos chegar no decorrer da conversa sobre isso. Agora, como todos os momentos ele fez. Como todos os momentos. Agora, os apóstolos repreenderam quem estava levando. Vamos caminhando, Arnaldo. Antes de chegar na repreensão. Então, vamos só fechar o pensamento. As pessoas que levaram as crianças até Jesus, somos nós que fazemos o tempo todo isso. Como a gente comentou ali fora. A evangelização da casa espírita, o catecismo da igreja católica. Passe. Como é que chama? Dominical lá, esqueci que chama os evangélicos chamam. Tem um nome próprio. Não sei que lá, dominical que eles chamam. Que eles levam todas as crianças aos domingos para ter o estudo. Eles são essas pessoas que levam as crianças até Jesus. Então eles têm que começar a avaliar como eu estou levando esse meu filho. Para que eu estou levando? É simplesmente para que ele seja tocado por Jesus naquela hora lá?
simplesmente para que ele seja abençoado por Jesus somente. Então é isso que a gente tem que começar a reflexão em torno disso já. Do mesmo jeito que a gente falou que deveria haver dois tipos de pessoas que levou essas crianças até Jesus. Uma, simplesmente, uma coisa quase mecânica, para ele a tocar e melhorar a vida dela. E outra que levou diferente. Levou vendo que aquela proposta era boa. E queria que o filho dele aprendesse com aquela proposta. Então nós, que temos filhos, sobrinhos, ou qualquer criança na família, ao levarmos ela para uma evangelização, para um catecismo, para uma escola dominical no domingo, qualquer religião que seja, nós temos que levar ela com essa proposta já. De ter certeza que aquilo é bom para ela. Aquilo é diferente para ela e mostrar isso para ela. Porque senão fica forçada. A criança é obrigada a estar na sala de aula lá. Aí ela fica durante a evangelização inteira, até os 10 anos. Quando completa 12, 13, 14, que é a adolescência, pré-adolescência, ela foge do centro espírita, foge da igreja católica, foge de tudo. Porque ela foi forçada. Ninguém mostrou para ela que aquilo realmente é bom. Mas o mais importante é que isso seja a continuação do que tem em casa. Isso, e os pais também têm que continuar fazendo isso. A sementinha é plantada no lar, né? Senão ali que é plantado o conhecimento, começa dos pais, a educação espiritual. Então, que ali seja a continuação, né? Porque não adianta nada. Sandra, eu entendo o que você está falando, eu entendo também o que o Marcelo falou. Quando eu fiz a colocação, eu disse em geral. Isso. Então, não houve aí nenhuma questão da minha parte de generalizar. Entendo. Porque, em geral, tem partes, né? E toda regra tem exceção. Agora, na realidade, é o seguinte. Se nós pegarmos, né, o que está ocorrendo hoje por aí, com crianças, né, na rua, abandonadas, com jovens, crianças de 7, 8 anos envolvidos em drogas, né? E tantas outras coisas que acontecem, nós podemos observar que a quantidade de crianças que são direcionadas para uma evangelização, não importa a religião, né? É uma porção infinitamente pequena em relação àquelas que não são levadas. Mas mesmo aquelas que não são levadas, se você perguntar, tem uma religião. Não é? Então, é essa atitude. Eu acredito que sim, que o que o Marcelo disse é uma realidade, né? Não podemos generalizar, tem aqueles que têm a boa vontade, mas também acredito que ter só a boa vontade não é o suficiente se não tiver o que você citou. O trabalho lá em casa. O envolvimento, né, da família. O envolvimento da família. Porque isso não é só necessário para que os filhos creiam em Deus, né? Confiem em Jesus, né? E tenham uma orientação buscando a espiritualidade, né? É necessário que tenha. Por quê? Amanhã esse filho, se estiver envolvido com drogas, que é o que a gente mais observa hoje, se a família não se envolver, ele também não consegue resultado nenhum. Então o envolvimento com a família é desde o berço, né? Para tudo, e principalmente para esse lado de dar orientação de que existe algo superior ao homem, né? Não importa se é chamado de Deus, de Alá, arquiteto do universo, não interessa qual nome, mas que há, e isso tem que ser colocado para todos eles. E motivar e desenvolver o desejo pela busca disso nas crianças. Isso é de extrema importância. E aí vai muito ao encontro que todos os psicólogos, os estudiosos falam que o exemplo maior para uma criança no primeiro momento, primeira infância e segunda infância dela, são os pais. Então, se o pai simplesmente leva a criança até Jesus, como eles fizeram aqui na parábola, na história aqui, né? Se ele simplesmente leva ao centro, leva a coisa e deixa a criança lá, mas ele não se envolve com aquilo lá, ele não vai nenhum dia também, que referência a criança vai ter? Ela fala, meu pai quer me despachar de casa e me deixar preso lá. É só para no futuro dizer assim, eu fiz a minha parte, eu te levei lá no centro. Então falta esse envolvimento da família também. Esquece que a nossa parte é o exemplo, né? A principal, criança não adianta falar, que ela só aprende com exemplo. E uma coisa interessante, os pais educam as crianças com a palavra não na frente, né? Não faça isso, não bota o dedo na tomada. A psicologia já está provando por A mais B que o cérebro não processa a palavra não. A criança não entende a palavra não. Então não bote a mão na tomada. É como se você estivesse falando, bote a mão na tomada. Ele vai lá e enfia.
Tudo isso tem que ser trabalhado e essas informações têm que chegar para os pais também. Eu acho que não é só as crianças que não entendem não. Já tem muito adulto que também não entende a palavra não, viu? Fala que sabe que não é bom, mas você vai lá e faz só para... Mas vamos lá, Marcelo. Continuando. Por que os discípulos repreenderam? A próxima passagem diz o seguinte: mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. Primeira coisa, eles ameaçavam os adultos que traziam as crianças. Sim. Eles não ameaçavam nenhum tempo a criança, evitando que a criança chegasse. Eles não deixavam que os adultos chegassem com as crianças até Jesus. Por quê? Essa é boa pergunta, Renato. Por que será? Que estranho, né? Engraçado. Quando chegavam os leprosos, os doentes, claro, que algumas vezes eles continham por causa muito era invasivo demais até Jesus. Mas alguns eles deixavam chegar até Jesus. E as crianças, e esses adultos com as crianças não. Por que será? Que dúvida. Você chuta alguma coisa, Sandra? Sandra fez uma carinha assim, de que será? Eu tô pensando aqui que é o mesmo que nós estamos julgando aqui, né? Será que eles estão indo para tirar proveito do mestre? A mesma coisa que nós falamos, né? Mas eu entendo, Sandra, que é o seguinte: o adulto, por natureza, já é mal-humorado, né? E a alegria das crianças incomoda o adulto. Porque ele já não consegue ter aquela alegria cristalina e pura. E isso já incomoda, não é? Quantas e quantas vezes, Marcelo, nós já participamos ou estivemos presentes em palestras, né? De oradores de nome, que tinha uma ou duas crianças ali, criança bebê de colo, né? E bebê de colo chora com facilidade, se incomoda, né? Na hora que o bebê chorava, a pessoa parava e ficava olhando para a mãe, do tipo assim: pô, você não vai tirar essa criança daqui, né? Então, na verdade, eu entendo dessa forma. Primeiro que os apóstolos, de uma certa forma, tá? Eles tinham um ciúme danado do mestre, tá? Nós temos outras passagens onde eles são brutos por serem embrutecidos. Então, naquele instante, eles julgavam, dentro do meu pensamento, de que o contato de Jesus com os adultos para promover as curas, os chamados, entre aspas, milagres, era mais importante do que atender alguns fedelhos, né? Isso que eu ia falar mesmo. Estavam perdendo tempo, né? Isso, eu ia falar isso mesmo. Com tanta coisa para fazer. Também meu pensamento é esse. Na verdade, eles acham que Jesus tinha tanta coisa para fazer e perder tempo cuidando de criança. Imagina, o que ele vai fazer com essas crianças? Nada. Então é fácil pegar, como você mesmo falou, aquelas pessoas sendo curadas para levar o nome de Jesus, vamos patrocinar. Será que hoje acontece isso? Nossa. Eles não estavam vendo crianças ou pequeninos, estavam vendo crianças. Aí vamos trazer para o dia a dia nosso. Nós falamos dos pais levarem as crianças até a casa espírita, ou qualquer religião que seja. Será que a casa espírita, ou a igreja católica, qualquer coisa que seja, está valorizando exatamente essa ideia de levar as crianças até lá? Ou está fazendo igual os apóstolos, meio que cumprindo o que tem que cumprir só? A gente vê muito no movimento espírita, vamos usar o nosso movimento que a gente conhece um pouco mais. O movimento espírita valorizando muito pouco a evangelização e a mocidade. Há um despreparo do movimento de trabalhar com isso. Por isso que o movimento, principalmente a mocidade. Se não trabalhar com isso, o que vai acontecer? Muito grande. Vai chegar uma hora que não vai ter ninguém mais para tomar conta do movimento espírita. Então, nós estamos agindo um pouquinho como esses apóstolos, meio afugentando as crianças da casa espírita. Sim, mas aí eu é que digo para vocês, não podemos generalizar. Também, claro. O nosso movimento espírita aqui em Santa Rita, realmente, e fica um recado para quem é de Santa Rita e está ouvindo, e estamos falando conscientes do que falamos, não valoriza a evangelização e não valoriza a pré-mocidade e a mocidade. Diferentemente, se você for para algumas cidades no interior de São Paulo, você vai ver crianças e jovens, né, saindo pelo ladrão. O próprio a FEP lá no Paraná, esse movimento. Exatamente. Então veja bem, eu não vejo as pessoas que mexem com a evangelização se preparar para isso, buscar um curso, buscar algo. A internet hoje oferece isso aos montes, né? Eu não vejo, e digo de coração, não é uma crítica destrutiva, espero que sirva para construir algo. As evangelizadoras ou as pessoas que trabalham com a evangelização das casas espíritas
poderiam sim criar um grupo de estudo, porque a internet disponibiliza tudo isso, entendeu? É mais ou menos assim, Sandra. Eu vejo que nós, na doutrina espírita, nós temos que aprender a trabalhar igual a medicina, tá? Existe o médico que faz, que ele é geral, né? Clínica geral, mas quando vai tratar de dor de cabeça, tem que ser um neurologista, não pode ser o clínico geral, não é? Quando é questão do coração, é o cardiologista, não é por assim adiante? Então eu vejo que no movimento espírita nosso aqui, não há o preparo para o especialista. É como um monte de gente transmitindo passe, sem nunca ter buscado as informações a respeito de técnicas de passe, entendeu? É assim que eu vejo. Se eu estou magoando alguém, me desculpe, a proposta não é essa, é mais um alerta, né? Como é que alguém vai transmitir o passe e não consegue ter a sensibilidade de que a pessoa está com um problema? Vamos falar de chakra, no chakra laríngeo, essa pessoa precisa de uma imposição de energias positivas na faixa da garganta, aí se transmite o passe no corpo todo. Quer dizer, quem recebe o passe é que tem que ficar preocupado em direcionar o que está recebendo. Uma alerta muito boa, não? Vamos falar um dia sobre passe aqui, é necessário. Vamos sim, com certeza. Mas muito bem colocado sobre alerta, realmente, de analisarmos seriamente mesmo o movimento espírita, todos os movimentos religiosos aí, de como nós estamos recebendo essas crianças. Se nós não estamos agindo como esses apóstolos também, afugentando-as, deixando coisas desinteressantes a ela. Nós vamos rapidinho para o nosso intervalo comercial, para o nosso patrocinador. E na volta, nós continuamos o tema Deixai vir a mim as criancinhas. Ciência de Luz. O programa que esclarece, consola e orienta a fé raciocinada. Participe do Clube do Livro Espírita. Você adquire todo mês um livro por apenas R$15. Ligue 3471-3497. Ciência de Luz. O programa que esclarece, consola e orienta a fé raciocinada. Muito bem, estamos de volta. Vamos passar a palavra a Sandra, né, Sandra? Que tem um recadinho para dar pra gente. Um recadinho rapidinho, que é o bazar. Semana que vem, dia 20, vai ter o bazar lá no Núcleo Espírita Nosso Lar. Das 2 às 4. E... Uma pergunta de sempre, o endereço? Rua João Carlos de Alcântara, número 791. E um dia você vai sair. Fernandes. Engasgou no número hoje. Sempre engasga alguma coisa, não? Toda vez que eu pergunto. É em frente à quadra de esportes do bairro Fernandes, né? O escoteiro. Escoteiro, o pessoal do câncer. E a Associação do Câncer, Associação, né? O prédio da Associação contra o Câncer, contra o né? câncer. Não é do câncer. Então, muito bem colocado. Vamos prestigiar o Núcleo Espírita Nosso Lar lá. Vale lembrar que o telefone está liberado, quem quiser ligar para cá e participar e ganhar, na verdade, né, o livro, basta ligar no 3473-4411 e deixar o nome aqui com o Fernando para poder estar levando o livro aqui de brinde do programa Ciência de Luz. Queremos lembrar, Marcelo, que lançamos a semana passada, né, mais uma possibilidade de ganhar livro, agora pela internet. Basta mandar para o e-mail Ciência de Luz, S de sapo, R de rua, S de sapo, que são as iniciais de Santa Rita do Sapucaí, @gmail.com, 3 temas para que nós possamos escolher um deles e fazer o programa. Vai ganhar o livro e enviaremos pelo correio. Tá, okay? repete pra gente o endereço do e-mail. Ciência de Luz, SRS, @gmail.com. É isso aí, então, pessoal quiser, é bom que já sugere o tema e já ganha o livro também, na sugestão. Continuando a passagem, diz-nos o seguinte: depois que os apóstolos, os discípulos o repreenderam, diz a passagem: o que, vendo Jesus, levou-os muito a mal, e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis. Agora, a postura primeira de Jesus. A primeira postura dele, como ele sempre faz, é tratar o momento presente. Então ele repreende com amor, como sempre, né, os apóstolos. Bem claro, falando assim, deixai vir a mim os pequeninos, né? Deixa eles chegarem até mim. Primeira postura dele. E não os embaraceis.
Não pode ter empecilho na frente deles. Deixa eles virem até mim. Essa parte de não os embaraceis é muito interessante. Voltando à nossa realidade do dia a dia nosso também, nós levamos as crianças até a evangelização, mas criamos embaraços no meio do caminho. Né? Nós levamos a versão no domingo, mas a gente marca viagem para o domingo também. A gente põe a natação no mesmo horário, bota milhões de coisas para a criança fazer, muito mais divertido. Churrasco na roça, almoço na casa do sítio. E muito mais divertido, um churrasco, um almoço, um taekwondo, uma natação, é muito mais divertido que a evangelização. Sim. Então o que faz? A gente coloca embaraços no meio do caminho dessa criança chegar até Jesus. E depois reclama, ela não gosta mesmo, né? Você bota opções, entre aspas, mais atraentes para a criança. Então nós estamos agindo como os apóstolos ainda, embaraçando essas crianças. Sim, e eu vejo que quando Jesus fala isso, Marcelo, nos outros evangelhos, fala a questão de Jesus tocar nas crianças, né? Que é o tal da passe de mágica para poder abençoar, nós falamos no começo, e orar por elas. Mas eu fico vendo assim, será que era essa mesma intenção de Jesus, tocar nas crianças? Não, tanto que o ensinamento vai, a gente continuar lendo, a gente vai ter um ensinamento maior vindo aí. Não é? Uhum. Porque na realidade, ali naquele instante, o ensinamento de Jesus, o interessante é que ele é atual em todos os tempos, né? 300, 400, 500, 1 milênio depois do ensinamento hoje. Por quê? Quando nós temos contato com os ensinamentos do amor não amado, que é o Mestre Jesus, né? Não é só ele que nos toca, nós é que nos sentimos tocados pelos ensinamentos. E penso que a intenção de Jesus também era essa naquele instante. Com certeza. Tanto que, dando sequência à leitura, ele diz o seguinte: então ele repreende para corrigir o momento presente. Ele repreende os apóstolos e diz: deixai as crianças virem até mim. E não os embaraceis, não crie empecilho, deixa elas chegarem até mim. Não crie dificuldades. Né? Aí ele continua. Porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Agora o ensinamento saiu do até mim, vem. Chamou as crianças. Depois falou assim: olha, por que eu estou chamando elas aqui? Porque o reino de Deus é semelhante a quem assemelha a essas crianças. Não assemelha aos apóstolos, não assemelha a quem trouxe as crianças e nem assemelha a mim. Ele não falou no momento, o reino de Deus é para quem é igual a mim. Não. Ele falou, o reino de Deus não é igual quem assemelha a vocês, apóstolos. Não. Não falou que o reino de Deus é semelhante aos pais que trouxeram as crianças. Não. Ele falou que o reino de Deus é semelhante às crianças. O reino de Deus, né? E aí eu acho interessante, Marcelo, porque a gente, quando fala essa passagem, né, Sandra? Nós ficamos presos à esfera física, né? Levando tudo em relação à imagem da criança. Mas e nós? Tem alguns amigos espíritas que uma coisa dita por Joana de Ângeles, que nós somos crianças espirituais, né? Tem muito espírita por aí aproveitando para divulgar isso daí, né? Eu costumo dizer que nós já não somos mais crianças espirituais. Nós já nos tornamos aborrecentes espirituais e não conseguimos perceber. Porque quando Jesus diz isso, ele também está falando daqueles, né? Que ele está fazendo o chamamento que é dirigido às crianças, né? Em almas que ainda não entenderam o chamamento, né? Ou o chamado do Mestre e os ensinamentos a respeito do reino de Deus. E essas crianças estão, né, exatamente nas regiões inferiores, não importa em qual dimensão, se é na dimensão física ou na dimensão espiritual, né, após o desencarne, mas que são crianças ainda. E que nós também, às vezes, até atrapalhamos para que elas se acheguem, né? Vamos deixar agora esse lado de paz e pensar naqueles que são as nossas ferramentas de aprendizado lá dentro de casa. O irmão chato, né? Bom, cunhado, quando fala a palavra cunhado, já está dizendo, entre aspas, chato, né? A sogra, então, Deus me livre, né Sandra? Não, Deus te livre. Eu gosto da minha sogra, não vem não. Mas fogueira, né, o dito popular, né? Quando fala de sogra, já fala assim de uma forma.
que traz alguma coisa ruim. Mas é a esposa, é o esposo, né? Se você tem em casa alguém que não entende a sua maneira de pensar, de agir e de trabalhar tudo na vida como a doutrina espírita ensina, né? Você vai ter que conviver com essa pessoa, não é isso? Não que ela seja uma criança espiritual, porque nós também o somos, mas ela vai ter o entendimento dela e você vai ter que conviver com isso, né? Então aquelas ferramentas que estão ao nosso lado, e quem sabe nós somos aquele que está na região inferior que precisa de ajuda do outro que está mais adiantado. Temos que nos colocar também nessa condição. Temos. Então o chamado é para todos. Para todos. E é interessante que ele fala, deixai vir a mim, não eu ir a elas. Também tem uma interessante da palavra também. Necessidade da pessoa caminhar também, fazer a sua parte. Ir até ele, querer o caminho. Bata e a porta se abrirá. Peça e obterá. Mas exige ação de bater, de pedir, né? Humildade, resignação, atitude, né? Então todos nós que formos até Jesus, temos que levar esse espírito de mudança, de ação, de movimento. Sandra, mas o que é ser semelhante a uma criança que você estava naquela hora? O Arnaldo falou que eu estava muito pensativa no começo, mas agora que eu entrei, que a gente está entrando na essência, né, da passagem. E eu tenho uma música, é lógico que eu não vou cantar, eu só vou ler a letra da música. Não vou cantar. Que fala assim, que eu acho tem que três pessoas voltando para você cantar tudo. aqui. Eu, Fernando e o Arnaldo. Então, a música diz assim, é música infantil. Quando eu crescer, quero ser criança ainda para entender que o reino do céu é para gente simples com amor no coração. Se não for criança, não entra nele não. A simplicidade, a humildade e o amor é a condição. Para entrar no céu, tem que ser um pequenino. Para ser pequeno, basta ser menor. Como uma criança, como falou Jesus. Muito bem inspiradinha então, a letra, né? Olha. Dessa letra aqui dá pra gente tirar muita coisa mesmo, o sentido, né, que Jesus quis nos passar, porque a gente tem que se assemelhar à criança para entrar no famoso reino do céu, né, o reino de Deus que é tão falado hoje nas religiões, né? Até comentamos lá fora que eu escrevi aqui, vou tentar explicar mais ou menos, que eu até fiz uma pergunta aqui. Por que criança, né? Por que infância? Porque a reencarnação, né, que é a base da doutrina espírita, nos ensina que ao reencarnarmos, né, a gente reencarna como uma criança, né? Então, para que o infinito amor de Deus, né? Eu entendo assim, que Deus é tão bom, sua bondade é tão infinita, que a gente começa tudo de novo, né, Marcelo e Arnaldo? A gente começa a ser aquela pureza, já vem o esquecimento do passado, que é outra bondade de Deus. Então a gente começa tudo de novo, aquela nova caminhada que é pra gente começar a acertar, deixar os erros para trás e começar a acertar. E voltando à explicação do início, a responsabilidade, né, da criança são os pais. Então a base de tudo, a base de toda essa espiritualidade somos nós, os pais. Nós somos responsáveis por essa criança. É que na verdade, Sandra, essa passagem Jesus está mostrando o lado bonito, né, das crianças, não é isso? Porque uma das responsabilidades do espírito, né? Não, Sandra, uma das responsabilidades dos pais é exatamente observar na criança, né, quais são os defeitos que ela já traz, porque as crianças trazem junto de si muita alegria, mas também traz muita coisa que é desesperante, né? O orgulho enraizado, o ciúme, os defeitos. Por isso, no Evangelho tem essa lição de que nós pais temos obrigação de identificarmos nas crianças, né? Nas nossas crianças em particular, aquilo que precisa ser trabalhado, porque ela demonstra também, não é isso? E essa candura que a criança
transparece para nós adultos é exatamente para que nós cuidemos dela com carinho, com amor, né? Em geral não é o que a gente faz, porque os pais hoje, né, Marcelo, vivem atrás do ter, né? Que as crianças são criadas em creches, né? Depois por babás, depois passam para a televisão, para os jogos de videogame e vai por aí afora. De repente o pai olha um filho de 1,70 m, né? E como eu tenho 1,62 m, né? Quando eu vi o meu filho mais novo, estava com 1,82 m, eu olhei para ele e falei, mas já cresceu? Né? Então é exatamente isso. Tem esse lado sim da candura, da meiguice, aonde nós precisamos nos assemelharmos com a meiguice, com a doçura delas. Isso, com a compassividade, com a compaixão, misericórdia, né? Amor deles. Eles brigam agora, daqui a pouco já estão de bem, né? E a gente se brigar agora... E encarnações. Passa encarnações, na verdade, né? É o que a gente não pode perder, né? Exatamente. Porque todos nós fomos crianças. Hoje eu sou mãe, mas eu fui criança. Minha mãe foi criança, então... É o que a gente não pode perder. Foi isso que Jesus quis dizer. Exatamente. É que eu vejo assim também. É que o Jesus ou nós, né? Não temos a condição, né? De ver na criança ou ensinar para a infância algo. Mas nós temos que observar na infância algo que nos ensina, né? E o Espírito, pois que está ali... Ele enverga temporariamente uma túnica nova, é o corpo novo, é o renascer novamente para ser criança que você citou, né? E Jesus está assim com a verdade, não podemos duvidar disso em momento nenhum. Quando sem embargo da anterioridade da alma, que são as vidas sucessivas que você citou, a reencarnação, ele toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Mas, gente, tem muita criança por aí que de pureza não tem nada. De simplicidade é algo, né, desconcertante. E temos que prestar atenção nisso também. Porque se nós acharmos que toda criança é pura e simples, é um anjinho, nós vamos ser aquele pai descuidado que a hora que esse anjinho crescer, vira um diabinho e a gente não sabe o que fazer com ele. Então, aí volta a nossa responsabilidade de despertar isso que já tem nessa criança. Exatamente. Nós o bem, né? O lado bom. O lado bom. Nós estamos no finalzinho do programa já. Vamos agradecer a ligação da Marina Paduan, lá do Jardim dos Estados, que ligou para cá e ganhou o livro. E deixar uma frase muito interessante que eu peguei na internet, eu quis compartilhar com vocês, que é da Cris Poli, que é lá da Super Nani, que ela diz o seguinte, que os pais têm que se convencer de que a autoridade está com eles e que educar é uma responsabilidade, não uma escolha. Então cabe muito bem ver como o Arnaldo acabou de falar agora há pouco. Vamos agradecer aos nossos amigos ouvintes que ficaram com a gente até agora e que eles possam refletir na lição da noite de hoje e levar uma semana semelhante a uma criança. Boa noite a todos e até semana que vem. Ciência de Luz, o programa que esclarece, consola e orienta a fé raciocinada. Participe do Clube do Livro Espírita. Você adquire todo mês um livro por apenas R$15. Ligue 3471-3497.